no início, as vantagens superam as desvantagens. Se fosse assim, essa técnica não estaria tão difundida, ou estaria tão sendo difundida como está sendo hoje, né? Uma das desvantagens é a baixa concentração de nutrientes para as plantas. Então, mas como é que pode ser isso? Que algo contraditório é esse? Ela tem uma baixa concentração de nutrientes. Então, como é que você pode compensar isso? Você pode compensar isso acrescentando mais matéria orgânica, né? Fazendo mais compostagem, acrescentando mais humus de minhoca. Minhoca e algumas bactérias, elas produzem muito nutrientes para as plantas. Então, quando a gente coloca mais matéria orgânica, a gente está dando mais alimento às minhocas, às bactérias, os micro-organismos, e aí vai facilitar, né, a absorção dos nutrientes para a planta. Então, como possui uma baixa concentração de nutrientes, eu tenho que suprir essa necessidade com mais matéria orgânica. Tá? Mas isso, assim, pode até ser uma desvantagem no início, né? Mas ao longo do tempo não vai ser. Outra questão que é numerada, né, por algumas teses que eu li e alguns estudos que eu fiz, é a questão do transporte e mão de obra. Hoje em dia, fica muito difícil trabalhar com a matéria orgânica, né? Por exemplo, grandes centros que produzem muita matéria orgânica, né? As capitais, os grandes centros metropolitanos aí, produz muita matéria orgânica, mas fica inviável, ou pelo menos no momento, né, está inviável transportar grande parte dessa matéria orgânica para os centros produtivos, a área agrícola, né? Então, isso é uma das grandes dificuldades, a questão do transporte. E, além disso, é claro, tem a questão da mão de obra. Você vai ter que pagar muito caro para a pessoa recolher a matéria orgânica, transportar a matéria orgânica. No meu caso, eu já faço tipo uma coleta seletiva em casa. Eu já separo os meus resíduos orgânicos, a minha matéria orgânica no saquinho, né? E depois eu faço o tratamento, hora de compostagem, hora de um tratamento que vai ser reutilizado no solo. Outra desvantagem é o tempo para decomposição e mineralização. Esse tempo de decomposição na compostagem é em torno de 90 a 150 dias. Eu e a professora Wilza, vou usar o nome dela aqui, espero que ela me dê licença de usar o nome dela, a gente tem umas ideias de tentar diminuir esse tempo de decomposição, de melhorar a eficiência na compostagem. Diminuir esse tempo de 90 a 150 dias para reduzir esse tempo. A gente vai tentar fazer algum projeto nessa área aí, fazendo melhor a trituração do alimento, fazendo um controle melhor da temperatura das composteiras, né, aumentando a produção dos ovos de minhoca na compostagem, assim como também fazer uma compostagem direta, né, uma compostagem direta na planta, que aí a gente também tem que tomar alguns critérios. Mas esse tempo de decomposição, no momento, ainda é muito longo, para quem quer resultados imediatos, é claro. E o maior dos empecilhos desse tipo de atividade, né, é o custo. Hoje, é em torno de 250% a 400% maior do que um alimento convencional, né? Então, para algumas pessoas isso é inviável, mas para as pessoas que gostam muito, como eu, ou outras pessoas que são adeptas a esse tipo de alimento, né, isso vale a pena, porque a gente está investindo na própria saúde, está investindo em qualidade de vida. Então, é um custo que só algumas pessoas ainda têm coragem de pagar, mas é um investimento muito grande. Pode passar o próximo slide, Abinho. Então, como produzir os alimentos orgânicos? Como fazer? Como é que eu posso, de uma forma ou de outra, ter esse produto orgânico na minha mão? Uma das formas, se você for produzir para consumo próprio, é você tentar produzir no seu próprio quintal, fazendo a compostagem, fazendo composteira, e
aproveitar os resíduos orgânicos que você, ou sua família, os seus familiares descartam ao longo da semana. Eu mesmo descarto em torno de 2 a 3 quilos de casca de batata, casca de ovo, resto de alimentos triturados que são feitos sucos. Então, isso aí eu aproveito. Grande parte eu aproveito, ou a maior parte eu aproveito. Então, se for para consumo próprio, é fácil. A gente só estudar um pouco as técnicas e fazer no seu próprio quintal, né? O Japão, a China, lá eles têm a cultura de cultivar muitas coisas na sua própria casa, no seu próprio lar. Até em apartamento eles conseguem cultivar alguns alimentos orgânicos. Mas, infelizmente, aqui no nosso país, as pessoas não ainda estão adeptas a esse tipo de consumo, né? E também, para quem tem uns pequenos sítios, nas pequenas propriedades aí, rurais, uma alternativa, é uma opção a mais de se produzir um alimento bom, com qualidade. Ok? E também a questão, quem quer produzir para vender, aí já é outros critérios. Porque a gente tem que atender a alguns critérios de certificação. Então, você, para vender um alimento orgânico, você tem que ter um certificado de alimento orgânico. Então, para isso, tem que ter uma auditoria na sua plantação, tem que eles verificar o manejo do solo, o manejo da matéria orgânica, o manejo das pragas. Então, eles verificam tudo isso e o órgão da agricultura, do Ministério da Agricultura, vai emitir um certificado de alimento orgânico, para você poder vender ou revender para aquelas pessoas interessadas que pretendem vender como alimento orgânico, você ter como certificar e atestar que o seu produto é orgânico. Ok? Pode passar o próximo slide, amigo. Eu estou tentando ser um pouco ligeirinho aqui para tentar compensar o tempo perdido no início. Ok? Mas aí nas perguntas, dependendo da flexibilidade dos nossos mediadores, daí a gente pode se estender um pouquinho mais e debater melhor com uma melhor dinâmica também, né? Em relação a pragas, né, que o pessoal chama de pragas, mas não deveria nem chamar, né, que são os bichinhos da natureza, né? Eles querem viver, eles querem sobreviver igual a gente, né? Lutam pela vida semelhante a gente, né? Só que a gente é de uma forma muito mais agressiva, né? Então, nesse controle dessas pragas, que eu vou chamar desses insetos, vou chamar de pragas, né? No controle desses insetos, pode ser feito de duas formas, né? Mais conhecidas. Pode ser feito do controle biológico e do inseticidas naturais, né? Dentro do controle biológico, vou abrir um parentezinho aqui, que pode se fazer também esse controle mediante a monitoração, você fazer um monitoramento contínuo, você ou alguém que lhe ajuda, fazer esse monitoramento todos os dias, verificando lá, tirando os bichinhos, olhando como é que está as flores, como é que está a folhagem, como é que está o alimento, como é que está as hortaliças. Então, você pode fazer um monitoramento contínuo, ok? Porém, você não vai estar lá 24 horas por dia para tentar fazer outro tipo de combate a esses insetos, né? Então, aqui na nossa esquerda, a gente tem, no canto inferior esquerdo, estou com o mouse, mas não dá para vocês verem meu mouse, mas no canto inferior esquerdo, a gente tem umas formiguinhas aqui trabalhando para levar esse morango, né? Então, essas formiguinhas aqui, provavelmente, elas são herbívoras, né? E no meu canto aqui direito, um pouco ao lado da mesma figura, mesma imagem, tem umas formiguinhas comendo uma minhoca, que estava atacando a plantação. Então, no nosso local que a gente faz o plantio orgânico, faz o manejo orgânico, é interessante a gente deixar que existam realmente as formigas carnívoras que vão atacar insetos
que prejudicam a nossa horta, ok? Como também é bom deixar um pouco das formigas vegetarianas, né? Por que isso? Porque a gente vai garantir um equilíbrio do ecossistema. Contando um pouco da minha experiência, eu deixo em torno de 10% da produção no próprio local que eu produzo. Por que eu faço isso? Porque os animais também precisam se alimentar. Eles precisam também comer. E eles são instrumentos e ferramentas essenciais para o equilíbrio ecológico, para a manutenção do ecossistema local. Então, eu deixo a parte de semente ou de frutas, os passarinhos, né, as formigas, os insetos, porque eles ajudam também o nosso cultivo. Então, a gente não deve pegar tudo que for produzido, a gente tirar. Porque aquilo que a gente produz também vai servir de alimento para outros seres vivos ali. Então, a manutenção da vida, tanto de formigas, como abelhas, e outros insetos benéficos à cultura, deve ser conservada para que haja um controle biológico. E essa conservação só vai ser feita se você também deixar parte da produção lá. Pelo menos é uma experiência minha que eu tenho notado ao longo do tempo que eu cuido das minhas hortaliças. Ok? Por exemplo, uma goiabeira eu não tiro todas as goiabas, eu deixo algumas goiabas lá para os passarinhos comer, porque os passarinhos também fertilizam o solo com as suas fezes, né? Os passarinhos também comem gafanhoto, eliminam insetos danosos, eliminam pragas. Então, tudo que você fizer para manter o equilíbrio do teu sistema, né, da tua plantação, é benéfico. Tanto a questão de passarinho, de lagartixa, de formiga. Então, todos esses insetos, todos esses animais estão formando ali um biossistema que vai proteger a sua plantação quando você não estiver lá. Até a aranha, hoje eu tirei tanta foto de aranha lá no meu terreno, até a aranha protege, tem algumas aranhas que protegem muito a sua plantação. E em relação à questão dos inseticidas naturais, né, a gente pode fazer inseticidas naturais de muitos produtos, de alho, de NEM, que o pessoal chama aqui de ninho, que é esse sombreiro que tem muito aqui na região, né, dependendo, é claro, da concentração como você vai fazer, porque embora seja inseticidas naturais, se você fizer uma concentração muito forte, pode queimar a planta ou pode também aumentar muito o pH do solo. Então, até adubos também que você pode desenvolver em casa, ou seja pela compostagem ou outra técnica, né? Você pode também acrescentar canela. A canela também é um inseticida natural, é um repelente natural, né? Então, tem várias técnicas de você fazer o manejo do solo e das suas hortaliças sem agredir tanto ao meio ambiente, né? Porque cada agressão que a gente faz ao meio ambiente, de uma forma ou de outra, ou hoje ou amanhã. Então, como eu estava dizendo aqui, em relação aos inseticidas naturais, embora eles sejam naturais, mas dependendo da concentração que você fizer, pode atacar a sua planta, a sua hortaliça. Então, essa questão da concentração, esse manejo, é bom estudar pela internet ou dividir as experiências em vários sites aí pela internet. O YouTube tem um monte de vídeos sobre isso aí. E, é claro, também ler alguma literatura a esse respeito, né? Porque tem vários produtos que podem ser utilizados como inseticidas naturais, desde, é claro, que isso seja a sua última ferramenta, porque o ideal é a monitoramento e o controle biológico local. Então, o grande foco que a gente vai tentar dar aqui, resumidamente, né? Então, qual a importância para o meio ambiente, né? O primeiro ponto a se destacar é em relação à saúde do ser humano. O ser humano mais saudável, né, é muito importante para o meio ambiente, porque quando você está saudável, você está de bom humor, você produz mais, você considera mais o meio ambiente, você tem
você tem mais cuidado também com o meio ambiente, porque você vai ter qualidade de vida, você vai ter um bem-estar maior. Então, esses são dois fatores. Mas também tem o outro fator, ou outros fatores, né, que é a questão do não uso de agrotóxico, porque não contamina o solo nem os recursos hídricos. Porque muitas vezes o agrotóxico ele não fica só na questão da planta, ele vai penetrar no máximo que ele conseguir. E se contaminar o solo, os recursos hídricos, os rios, as nascentes dos rios, aí é pior ainda, né? Nem pesticida, a questão do pesticida, como não usa pesticida, então, como eu já disse, faz um monitoramento contínuo e os defensivos biológicos, então não agride o meio ambiente com pesticidas, nem agrotóxico, ok? A produção de alimentos orgânicos respeita o meio ambiente, então quando você está fazendo uma produção de alimento orgânico, seja caseira, seja da agricultura familiar, como em grande escala, não é maior escala, então você está respeitando o meio ambiente. Você está permitindo que o meio ambiente se renove, se restaure, entre em equilíbrio novamente. Então, você está causando o menor impacto possível ao meio ambiente. Você está tirando do meio ambiente, mas você também está devolvendo coisas boas para o meio ambiente. Então, quando a gente faz esse manejo, esse tratamento, esse manejo tanto do solo, como essas técnicas de alimentos orgânicos, é para criar uma agricultura sustentável para o meio ambiente e para as futuras gerações. Né? A gente não está criando só algo bom para a gente está criando algo bom para os nossos filhos, os nossos netos também. E que essas técnicas de alimentos orgânicos que sejam proliferadas, né, que sejam usadas cada vez mais no nosso país. Pode passar para o próximo slide, Bina. Então, vou fazer algumas considerações aqui a respeito do assunto abordado. Eu tenho até umas imagens aí, essas 3 primeiras imagens aí, do último incêndio que houve na Austrália, em janeiro desse ano, né? Que embora foi um incêndio enorme, matou muitas pessoas, muitos animais, maltratou muito a natureza, mas a gente tem uma imagem aqui que a natureza está tentando brotar, né? Está tentando se restaurar, tentando se reerguer, mesmo com essa agressividade desse incêndio, que aí eu também não vou entrar no mérito se foi acidental, se foi proposital, né, ou não, enfim, mas causou um grande impacto e uma grande devastação ao meio ambiente daquela região. Mas a natureza sempre ela vai tentar voltar ao equilíbrio, estabelecer o equilíbrio, sempre ela vai tentar brotar vida em todo canto, porque a natureza ela detesta vazio, né? Então, ela vai tentar se restabelecer de outra forma. Provavelmente, a gente não tem tempo para ver isso. Né? Porque, às vezes, a natureza demora muito tempo. Às vezes, milhares de anos para se restabelecer o clima, ou uma micro-região, ou um sistema biológico, um ecossistema de uma região. Mas ela vai, trabalhando devagarzinho, ela consegue. Quem vai sofrer muito com isso são realmente as futuras gerações. Só para vocês terem uma ideia também, aqui na imagem central aqui, que a gente tem a morte aí de 50 milhões de abelhas. Então, isso aí é só um exemplo, né? Morrem muito mais abelhas por ano aqui no Brasil, né? Estima-se até mais de 500 bilhões com devastamento, com replantio, a devastação da Amazônia, é um grande exemplo aí com o plantio. Então, tiram o alimento, né, tiram a base sustentável das abelhas, e a abelha, como muitos sabem, são insetos essenciais no ponto de vista da proliferação de vida, né? Da fecundação das flores, então, consequentemente, a produção de alimentos. Mas, infelizmente, mata-se muitas abelhas ainda no nosso país pela questão da devastação e o uso de
de agrotóxicos e inseticidas. E uma curiosidade a respeito das abelhas é que quando uma está tentando limpar a sua colmeia, né, ela expulsa até que está com agrotóxico, aqui está suja, ela expulsa. Mas nesse momento aqui que está suja, contamina a próxima. E aí consegue matar milhões, milhares de abelhas ao mesmo tempo, ou com o mesmo pesticida. Né? Outra questão que eu quero falar aqui também é a questão da sensibilidade. Se a gente quer cuidar melhor do meio ambiente, se a gente quer comer melhor, se a gente quer se alimentar melhor com os produtos produzidos, né, a gente tem que ver a questão da sensibilidade, né, não a matar qualquer animal, qualquer inseto, uma ranzinha, um sapo, que aquilo dali faz parte do nosso ecossistema, faz parte da nossa biologia. Ali mesmo, ao lado do IF, eu tenho um relato de pessoas mais antigas daquele Cajazeiras, que ali era um rio. O pessoal cultivava até arroz ali ao lado do IF, então do lado esquerdo. Então hoje tem 2, 3 loteamentos ali, não sei. Enfim, mas aí aparece muita rã, muito sapo, mas não são eles que estão invadindo nossa casa. São nós que invadimos a casa deles, nós que invadimos o habitat deles. E aí muitas pessoas matam esses animais, né, mas eles são primordiais para o equilíbrio ecológico. Eles comem besouros, como pragas, como insetos que danificam nossa fauna, né, e nossa flora também, né, principalmente a nossa flora, né. Então causa um desequilíbrio ecológico muito grande. Porém, as comunidades das extremidades dos sítios têm que atentar para esse tipo de coisa, né, essa sensibilidade de cuidar mais das plantas, de cuidar mais dos animais, dos insetos, ok? E cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa casa. Todo mundo gosta de ter uma casa limpinha, cheirosinha, né? Mas, infelizmente, quando às vezes a gente faz uma manutenção, uma limpeza da nossa casa, o nosso vizinho ao lado toca fogo no mato, o outro toca fogo em saco de lixo, em saco de cimento, né? Então, tratar o meio ambiente como realmente ele é, que é a nossa casa, é onde nós vivemos, né? Então, a pessoa ter esse critério de ver o meio ambiente como a nossa casa, como não ver como algo alheio, que é algo dos outros, é de todo mundo, e também não ver como algo que é infinito. O meio ambiente, o ecossistema em que vivemos, ele é finito, e a gente não está contribuindo para ter uma renovação, uma sustentabilidade, como eu vou falar mais lá na frente. E a questão do investimento. Por que esse investimento? Para quem é esse investimento? De investir em alimentos orgânicos, investir em produção orgânica, né? Esse investimento é feito para os nossos filhos e nossos netos. As pessoas querem investir nos filhos, pagando um colégio melhor, deixando uma casa para o filho, um carro, mas ninguém quer investir no filho, dizendo qual a qualidade do ar que eu vou deixar para o meu filho, né? Qual é a qualidade do solo que eu vou deixar para o meu filho, para o meu neto. Ninguém reflete, faz uma reflexão sobre isso. Então, a gente tem que parar, principalmente nessa semana do meio ambiente, para a gente fazer uma reflexão maior a respeito disso. Quando a gente investe no ambiente, ou a gente trata melhor o ambiente, a gente está investindo para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso? Todo mundo está vendo aí como é tão grande a importância de ter oxigênio nos pulmões, nessa época de pandemia, né? Como é importante a gente ter um bom oxigênio, uma boa atmosfera para respirar, né? O próprio professor Luan, né, Luan Santana, né, falou na questão da indústria 4.0. A indústria 4.0, ela está tentando, né, está criando técnicas e meios para ela ser mais sustentável, produzir produtos com maior sustentabilidade, para que isso consiga gerar ciclos de vida, para que a vida continue se perpetuando no planeta, né? Já tem um estudo que diz que a gente está consumindo 1,5 planeta, né? Imagine quando realmente a gente consumir todo esse planeta. O que é que vai ficar para os nossos filhos? Então, a gente deve valorizar mais a vida,
As pessoas não valorizam nem a vida dos insetos, nem dos animais, nem tanto daqueles que são benéficos às hortaliças, como aos que trazem algum malefício. Então, a gente deve ter essa consciência ecológica e trabalhar para o desenvolvimento sustentável, tanto da parte de automação, como a parte de engenharia, como a parte de civil, todas as engenharias na sociedade, como as empresas, devem trabalhar sempre com aqueles objetivos para alcançar a sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade é que vai permitir a qualidade de vida e permitir com que a nossa espécie se perpetue, né? A gente está, se houver alguma extinção de alguma planta ou de algum animal ou de inseto na natureza, jamais a gente vai poder colocar de novo esse ser a existir. Então, cada ser que existe na natureza, cada espécie que existe na natureza é único e a gente tem que fazer de tudo para preservá-lo. Preservando-os, a gente vai também garantir a nossa sustentabilidade. Pode passar para o próximo slide, amigo. Estamos chegando ao fim, que aí são minhas referências, e pode pular para o próximo slide. E agora, nesse momento, eu espero que eu tenha cumprido o tempo, e de antemão eu agradeço a todos, um forte abraço a todos que participaram dessa conversa, desse diálogo.